Gente, povo lindo, maravilhoso, eu estou aqui em Araxá com essa família maravilhosa e hoje eu quero dizer para vocês que tem um testemunho poderoso de São Rafael Arcanjo e eu quero que eles possam contar da visita de São Rafael na vida, olha lá, do pequeno, do Tomás. Sejam bem-vindos, obrigado por participarem aqui desse testemunho aqui no canal. Muito obrigado. Meu nome é Fabrício, minha esposa Ana Cristina. Tomás é o nosso primogênito. E o nome vem de São Tomás da Inspiração, o doutor Angélico. Tomás, ele chegou já nos passando o susto desde o nascimento, chegando antes da hora, mas sempre Deus, São Rafael ia passando à frente. O anjo do Senhor estava à nossa frente. Com 2 anos e 9 meses, Tomás começa a passar mal, começa a sentir dor de cabeça e vomitar. Então a médica, a princípio, achou que era uma desidratação, a dor de cabeça, e fizemos reiterados exames durante uma semana e nada, não encontrava a causa. Sexta-feira, véspera de carnaval, conseguimos ela pediu uma tomografia, conseguimos de forma rápida. Aqui, quem é de Araxá sabe que é difícil marcar, que é demorado, então conseguimos no mesmo dia. E quando nós fomos levar o resultado para ela, para a médica que o acompanhava, ela só nos disse, olha, ela disse para Cristina, vai em casa, arruma as roupas, porque o Tomás precisa ir embora hoje, ele não faz essa cirurgia aqui. O Tomás estava com uma hidrocefalia, o que é incomum nessa idade, né? Ou seja, o corpo dele estava produzindo o líquido na cabeça, produzindo mais líquido e aumentando a pressão. Chegamos na cidade vizinha, Alberado, onde foi feita a cirurgia, já na sexta-noite, e os médicos, a equipe médica dizia que ele estava em estado gravíssimo, ele poderia não aguentar. Isso era de sexta para sábado de carnaval, mas já estava tudo organizado para a cirurgia. Nesses momentos de desespero mesmo, o que nos sustentou foram as orações dos irmãos, porque nessa hora a gente nem consegue rezar direito. Mas a única oração que eu sabia, que eu consegui manter debulhando, as contas do rosário, do Santo Terço, era a jaculatória. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com a Milícia Celeste, abrindo todas as vias. Essa era a única oração que eu conseguia fazer. E o que nós sentimos foi que sempre, como o povo de Israel no Egito, o anjo do Senhor sempre foi à nossa frente. Não foi algo, um milagre na nossa vida, não foi algo de extraordinário. Aí ele amanheceu e não tinha nada. Ele passou pela cirurgia, ele passou por todo o tratamento que precisava passar, só que de forma muito incomum para a nossa região, para a nossa cidade. Isso, Cris, eu ia te pedir que você pudesse falar, porque também, dentro desse processo todo de preocupação, porque é uma criança, que a gente olha agora, a gente não vê que estava com todo esse problema, Tomás? Mas mamãe, conta para nós o que foi que também a experiência que você fez, que você contou para mim ontem. Então, eu falo assim que a situação do Tomás, ela tinha tudo para dar errado, porque o problema que ele deu não era algo comum para a idade dele. Então, assim, era uma coisa que dificilmente alguém iria suspeitar que o problema dele seria uma hidrocefalia. Porque normalmente isso é um problema congênito, a criança já nasce com um problema. E ele não nasceu com nada, ele não tinha nenhum problema, até os 2 anos e 9 meses o desenvolvimento dele foi normal. E foi assim uma situação que pegou todo mundo de surpresa. E assim, eu falo que Nossa Senhora, com os anjos, ela foi movendo tudo para que ele estivesse aqui agora com a gente. A começar pela questão do exame. Ele estava passando mal, fazia exame, não descobriu o que ele tinha.
E eu lembro que na quinta-feira a médica falou assim que ela estava suspeitando que talvez ele tivesse com meningite, porque ele ficava só com a cabecinha para trás, assim. Meu Deus. Mas aí ela fez alguns testes com ele e não concluiu isso. E ela disse assim, eu vou pedir mais alguns exames de sangue, se esses exames não derem nada, eu vou transferir ele para um neurologista. E isso era na semana que estava antecedendo o carnaval. Nessa mesma quinta-feira, o padrinho dele foi lá em casa. E eu falo assim, que foi o anjo de guarda que levou ele. Porque assim, ele, do nada, assim, o Tomás já estava num estado que ele estava... Você olhava no olho dele, ele não via a gente mais. Você olhava nele assim, o olhinho dele estava parecendo uma vela que estava apagando, assim, ó. Ela ia apagando, apagando. Assim, ele estava semelhante àquelas crianças que têm paralisia cerebral. Ele ficava lá, aquele mulambo na cama. E ele chorava muito, porque ele sentia muita dor de cabeça. E aí o padrinho dele falou assim, ele não caiu, não? E a gente tinha esquecido desde o começo que ele tinha levado um tombo na fazenda no domingo. Um tombo bobo de um cavalo. E aí naquela hora, o Fabrício mandou uma mensagem para a médica que estava acompanhando ele, falando da história do tombo. Que a gente não tinha mencionado, porque foi uma coisa assim muito simples. Ele não arranhou, não machucou, não chorou, não teve nada. Ele simplesmente estava no cavalo e foi, segundo o meu sogro, ele foi caindo de câmera lenta. Cochilou. E ele veio caindo, e assim, o arreio, as coisas que estavam em cima do cavalo, veio caindo junto e ele caiu em cima daquilo. Então ele nem caiu no chão, ele não machucou. E aí o Fabrício foi e mandou mensagem para a médica e ela falou assim, vamos pedir uma tomografia por causa desse tombo. Então assim, só se descobriu o que ele tinha, porque a gente falou do tombo. E aí eu falo que foi o anjo de guarda dele que derrubou ele do cavalo para a gente ter um motivo para fazer essa tomografia. Senão não ia descobrir. Não ia descobrir a tempo. Okay. Porque a médica falou que ia transferir ele para neurologista, provavelmente a gente só ia conseguir essa consulta na outra semana. E quando a gente chegou lá em Uberaba, o médico disse que se ele tivesse demorado mais um dia para chegar lá, ou ele não ia aguentar, ele ia vir a falecer, ou ele ia ficar com sequelas graves. Então, se durante a gente ficou 9 dias lá em Uberaba, e durante esse tempo, depois que a cirurgia foi feita, ainda precisava descobrir qual foi a causa da hidrocefalia. Porque quando a hidrocefalia não é congênita, ela é causada ou por um tumor, ou por um cisto, alguma coisa tem que causar. E ele precisava fazer uma ressonância para descobrir isso. Então, ele ficou lá 9 dias, começou a dar uma febre e eu clamava muito por São Rafael. Pedia muito a intercessão de São Rafael, porque eu sabia que ele era o anjo da cura. E eu pedia para ele assim, São Rafael, por favor, mostra o que ele tem para a gente poder tratar ele. Mostra o que ele tem para a gente saber o que está acontecendo. Começou a dar essa febre e tal, aí uma noite lá ele tiveram que furar ele muito, porque não estava conseguindo pegar a veia para dar o remédio para baixar a febre. E nesse dia eu falei, por favor, São Rafael, mostra o que ele tem. E aí no outro dia ele já não teve febre mais. Depois a gente fez a ressonância, que era para ver, os médicos estavam suspeitando de um tumor, viu uma sombra no primeiro exame que a gente fez e eles estavam suspeitando por um tumor. E assim, no dia que a gente fez a ressonância, o Fabrício o tempo inteiro lá, o terço lá, falando São Rafael, São Miguel, São Gabriel, anjo da guarda, e assim, fez o exame, tá. Aí, no dia que a gente foi mostrar para o médico o exame, sempre tem um abençoado, né, que vem para te dar aquele ânimo, né? Uma senhora lá, ela me perguntou o que ele tinha e tal, eu contei. Aí eu falei, a gente veio o exame, fez o exame para ver, né, se ele tem alguma coisa. Aí a senhora virou para mim e falou assim, com certeza ele tem alguma coisa. Porque do nada ele não ia ficar assim. Sim. E aí a gente entrou na sala do médico, o médico olhou a ressonância dele, avaliou tudo e ele falou assim, seu menino não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Falei, como assim, doutor? Ele não tem nada? Os outros médicos falaram que ele teria que ter alguma coisa para causar? Não. Ele não tem nada. Ele não tem tumor, ele não tem cisto. A hidrocefalia não foi causada pelo tombo, que era a coisa que a gente achava que era o motivo. Na verdade, os médicos eles afirmaram o contrário, que a hidrocefalia fez ele cair.
E aí, que nós acreditamos que foi o anjo da guarda aqui. Vem cá. E ele tá aqui, ó. Tá com 8 anos, ele não teve nenhuma sequela. Tá aí para mostrar que Deus é mais forte do que todo mundo aqui nessa terra. Se a gente chama, ele E vocês, vem. especificamente, sentiu a presença de São Rafael nesse São período Rafael. todo? E eu falo assim, nessa época, aqui, pelo menos para nós aqui em Araxá, não era tão falado a questão dos anjos como hoje, né? E assim, lá no hospital eu pedia muito por São Rafael, eu chamava muito São Rafael, eu falava, São Rafael, eu sou que leva a cura, traz a cura. Eu sei, São Rafael, que o senhor pode. Eu sei que se o senhor pedir para Deus, Deus vai dar. E nesse dia que ele passou, assim, teve que passar pelas várias picadas, ele ficou muito nervoso. E a febre, não tinha motivo a febre dele, sabe? Ele fazia exame, não descobria, achou que era uma infecção da válvula, que podia ter que trocar e tal. Eu pedi para São Rafael, eu falei, mostra o que é que está acontecendo. A febre cessou naquele dia, 3 dias depois a gente teve alta, depois fez os outros exames que precisava. Ele não ficou com sequela, que o médico falou que ele teria uma grande chance de ficar com sequela, porque a cabeça dele já estava muito tomada de líquido. Ele não ficou com sequela, ele nunca mais sentiu nada. Todas as vezes que a gente leva ele para o acompanhamento, o desenvolvimento dele está perfeito e está aqui. E eu falo assim, desde essa época, são várias as vezes que, sempre quando eu vou na missa, eu ponho na intenção, em honra de São Rafael. Oh, meu Porque Deus. eu sei que São Rafael intercedeu por ele. Eu falo que São Rafael visitou nossa casa. São Rafael está na minha vida especificamente, eu acólito, adolescente, cheguei em casa, estava participando da Santa Missa e a leitura do livro de Tobias. Quando Tobias ficou cego, acabou a missa, eu cheguei em casa e fui ler o livro de Tobias. Quando eu pequeno, e foi aí que eu conheci São Rafael e começou a minha devoção. Mas aquela devoção ainda tímida, sem invocar, mas nessa hora, peraí, qual que é o Deus cura? É Rafael, então, vem Rafael. E assim, hoje, olhando o que aconteceu, dá para comparar com o povo de Deus, saindo do Egito, que o anjo do Senhor ia sempre à frente. Que bênção. Porque foi isso que nós sentimos, abrindo a ejaculatória que eu rezava, abrindo todas as vias. E foi isso que a gente... Esse foi o nosso milagre. Todas as vias foram abertas. Coisa impossível aconteceu. Veja, para você que está nos acompanhando, mais uma vez, a manifestação dos anjos, e de um modo especial de São Rafael, que, olha só, intercedeu pela vida desse maravilhoso, que hoje está aqui no colo de mamãe e de papai. Ontem, quando eu falei para eles, o pai falou, olha, nem sei se eu vou conseguir falar, porque eu me emociono muito. Mas é isso, gente, São Rafael é o anjo da vida, é o arcanjo que intercede. Se você tem passado por um tempo difícil, não tenha medo de pedir a intercessão dele, porque aqui é a prova viva de que os anjos escutam as nossas orações. Louvado seja Deus pela vida do Tomás, que o Tomás possa crescer em graça, sendo protegido cada vez mais, essa casa, essa família abençoada pelos santos anjos. E aqui, um testemunho vivo de que foi visitado pelo céu, que você também possa ser visitado pelo Senhor cada vez mais. Compartilhe essa história, compartilhe esse testemunho, porque São Rafael precisa de se tornar conhecido no Brasil. E essa é a missão dos Irmãos de Anjos aqui desse canal, para que São Rafael seja conhecido como o anjo que leva toda a cura e a bênção de Deus. Que São Rafael esteja com você na sua casa e que seja uma visita na tua vida nesse dia de hoje. Deus abençoe e muito obrigado pela vida de vocês. Deus abençoe poderosamente. Gente, um abraço. Deus abençoe e te espero todos os dias às 22 horas aqui no Poderoso Terço dos Anjos, para junto com os santos anjos clamar aos céus pela nossa vida e pela nossa família. Um abraço, Deus te abençoe.